Eu passo a palavra agora à segunda oradora, a Francileia Paula, representando aqui a campanha nacional contra os agrotóxicos, agradecendo também a presença e a disponibilidade dela de contribuir com os nossos trabalhos. Bom, boa tarde a todos e todas. Só queria reiterar aqui o meu lugar de fala. Eu sou engenheira agrônoma, mestre em saúde pública, e atuo numa organização chamada FASE, que trabalha com assessoria a agricultores familiares, né, quilombolas indígenas. Eu atuo no estado de Mato Grosso, porém a FASE, né, compõe aí várias redes, fóruns como o CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, a Articulação Nacional da Agroecologia, e é uma das organizações que compõe, né, essa campanha nacional contra os agrotóxicos pela vida. E por esse, né, espaço, né, a campanha, né, a gente está há 7 anos, né, na coordenação da campanha, e é desse espaço que é meu lugar de fala. Dizer que, para nós da campanha, a gente agradece o convite, né, por estar aqui debatendo, né, um assunto importante como é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Dizer que a gente vem acompanhando essa discussão, né, nos últimos, né, 5 anos, né, e a proposta é justamente resgatar, né, de onde que surge, né, essa política, quais foram os movimentos e processos históricos, né, para chegar nas iniciativas que compõem, né, a política nacional. Então, assim, acredito que Rogério vai entrar mais profundamente no cerne da discussão de uma outra política, né, que dá subsídios a essas iniciativas, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que foi instituída lá em 2012, e que também é fruto, né, de toda a mobilização dos movimentos sociais, né, de pressão, né, junto dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que em suas marchas e reivindicações dialogaram com o governo, né, para poder ter uma política importante como essa, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, em 2012, né, quando se institui essa política, a sociedade civil, né, a ANA, né, e vários movimentos, Via Campesina e várias organizações que estão aqui, como o próprio Abrasco, a gente intensifica, né, as nossas articulações junto com o governo para a construção do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Né, e tanto para a construção do plano como para a construção das diretrizes da PENAPO, né, a gente fez um diagnóstico no Brasil sobre quais eram as principais potencialidades e desafios para o avanço da agroecologia, né, e da produção orgânica, né, no Brasil, no país. E a gente, né, levantamos algumas evidências, né, que eram importantes, de o quanto que era difícil se ter no país uma política nacional de agroecologia e produção orgânica e a gente não ter dentro da política ações e iniciativas voltadas para a questão dos agrotóxicos, considerando ser os agrotóxicos, né, um dos principais problemas para o avanço da produção de alimentos saudáveis no Brasil. E, até então, por isso, né, dentro da Planapo, né, se decide criar um grupo de trabalho para a construção de um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA. Né? E esse grupo de trabalho, lá em 2012, né, já se reunia, né, para poder pensar quais eram as iniciativas que iam conter dentro, né, do Plano Nacional de Agroecologia, voltadas para a redução dos agrotóxicos no Brasil. Eu pude fazer parte do grupo de trabalho, né, a Abrasco, né, algumas instituições que estão aqui presentes também participaram desse grupo de trabalho. Dizer que foi um processo, né, longo de debates, de análise, partindo de um diagnóstico. Participaram desse grupo de trabalho 18 representações. É para a gente entender a profundidade das iniciativas que estão contidas nessa política. Participaram desse grupo técnico, né, especialistas na área de agricultura, meio ambiente, na área de saúde, foram convidados de instituições como a Fiocruz, né, o próprio Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, né, Dr. Pedro Serafim participou, né, CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, né, a gente teve participação da Embrapa, teve participação de 7 ministérios, incluindo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Saúde, pela Anvisa.
né? E no período de 2012 a 2014, né, esse grupo de trabalho se reuniu várias vezes para poder analisar e estudar quais seriam as iniciativas que deveriam conter, né, naquela época, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Só para a gente entender que o que está na política não cai do céu, parte de um diagnóstico vindo dos próprios ministérios, dos próprios órgãos públicos, do que seria possível para se ter numa política nacional de redução de agrotóxicos com ações concretas e pensando numa transição de modelo a curto, médio e longo prazo, né? Final de 2014, a gente termina a conclusão, né, desse programa, que teve o seu mérito aprovado na Senapo, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, da qual o Rogério vai, né, falar um pouco mais adiante, mas que é composta paritamente por órgãos do governo, como da sociedade civil, e encaminhou para análise e aprovação dos ministérios. Dos 7 ministérios, né, que participaram da construção desse programa, apenas um ministério, né, não assinou a aprovação do programa, alegando que não possuía, naquele momento, um parecer definitivo sobre o programa. E a nossa avaliação, enquanto sociedade civil, enquanto Senapo, era que seria muito prejudicial a gente ter um programa nacional de redução de agrotóxicos sem a participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porque das 153 iniciativas que contém a política, mais de 40% está vinculada a este ministério, né? Então, como é que, né, ter um programa, né, nacional sem a participação do MAPA seria muito ruim. Depois desse período, né, de 2014, né, o programa ele foi, né, engavetado, parou, né? E a sociedade civil continuou com uma articulação, né, para não deixar que o programa caísse no esquecimento. E a própria iniciativa de ter um projeto de lei de iniciativa popular, que a Abrasco apresenta, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxico, ela parte desse resgate do Pronara, né, que iniciou em 2012. Né? Então, a partir de uma mobilização da campanha contra os agrotóxicos, né, do Greenpeace, através da plataforma Chega de Agrotóxicos, né, da própria Abrasco, né, e de outras organizações, a gente, né, no final de 2016, chega a essa proposta, né, de um projeto de lei de iniciativa popular, que é esse projeto de lei do qual a gente está, né, fazendo um debate, refletindo nesse momento, né? Porque que a gente fez questão de puxar esse histórico para entender como é que se chega a essas iniciativas e qual é a proposta delas. Tanto o Pronara como a política agora, ela está estruturada, como bem Karen disse, né, em 6 eixos, né? O eixo de registro, né, que vai envolver todas as iniciativas possíveis e concretas dentro da realidade do cenário que a gente tem no Brasil e das organizações, né, e ministérios que estão envolvidos com registro, né, e fiscalização de agrotóxicos. O segundo eixo, ele diz respeito à participação, monitoramento e responsabilização da cadeia produtiva. Né? O terceiro é sobre as medidas econômicas e financeiras relacionadas a agrotóxicos. Como é que a gente pode ter incentivos, né, fiscais para a produção, né, da agroecologia e a produção orgânica no Brasil? Né? O quarto eixo, ele dispõe sobre medidas alternativas, né? E é até interessante, eu queria reforçar bem esse eixo, né, porque é o eixo que mais dialoga com minha atuação, né, junto, né, agricultores e agricultoras que fazem, né, produção orgânica e agroecológica, né, do quanto que a gente ouve, né, e a gente acaba de sair, né, na semana, né, acho que não tem nem 10 dias, que acaba de acontecer um encontro nacional de agroecologia lá em Belo Horizonte, um encontro que reuniu mais de 2.000 agricultores e agricultoras, povos e comunidades tradicionais. E a gente ouviu muito, muito mesmo, né, do quanto que a gente precisa avançar em políticas públicas, em ações, em programas de incentivo, né, à transição agroecológica. Né, e, para isso, a gente precisa, né, de ter, né, iniciativa, ter ações que vão fortalecer já as iniciativas já existentes, mas também potencializar e fortalecer alguns programas que já existem. Por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA,
né? Um outro programa, uma outra ação, a compra de, no mínimo, 30% da agricultura familiar pelo PENAI, que são ações que já existem e que fortalecem, né, e que incentivam agricultores e agricultores à transição agroecológica, né, à produção de alimentos saudáveis. Então, a própria política, né, ela vem reforçar esses programas, mas propor outras iniciativas, né? Então, assim, uma outra coisa, né, foi até uma coincidência, né, porque no voo que eu vim agora, eu sou de Cuiabá, né, eu vim junto com os produtores da ProSoja, Associação de Produtores de Soja, e a gente vinha falando sobre tanto o PL 6670 como o PL, né, o outro projeto de lei que está sendo, né, debatido também, né? E a gente, né, conversando sobre isso, né, sobre a produção de soja convencional no Mato Grosso e tal, e eles alegando da dificuldade que é para que, enquanto produtores, eles conseguirem multiplicar as fábricas de micro-organismos e de, né, produtos biológicos, né, dizendo que eles temem ainda pela reação das indústrias, né, para barrar esse processo que eles não estão desenvolvendo. Então, assim, o PL pensa, né, justamente no respaldo dessas iniciativas, né? Como é que a gente garante, né, que os agricultores que já têm a sua cultura alimentar de prática de produção de alimentos saudáveis, né, possam, né, continuar exercendo essa atividade. A gente tem andado por vários territórios brasileiros e houve muitos relatos. Esse eixo 4 também, né, do desenvolvimento de medidas alternativas, ele vem no sentido de proteger e de garantir o direito desses agricultores e agricultores a produzir alimento agroecológico orgânico. É direito deles, né? E, assim, como é que a gente garante isso? O eixo 4 fala sobre isso, garantia de direitos a modos de produção, né? Então, se da mesma forma que, né, pode existir pessoas que eu acho que é muito difícil, que isso, inclusive, foi uma das nossas conversas, né, no avião, né, que, né, um dos produtores me perguntou: você acha que algum produtor gosta de usar agrotóxicos? Né? Mas se a gente não vai usar, o que a gente tem hoje no Brasil para, né, substituir? Né? O que a gente tem hoje de pesquisa, né, sendo realizada? Né? Quais são as ações, né, que possam incentivar a gente à transição? Enfim, e o eixo 4 fala sobre proteção de algumas áreas também. Então, ele prevê a criação de áreas livres de agrotóxicos transgênicos, né? E aí, o doutor Pedro estava no Encontro Nacional de Agroecologia, num debate muito importante, que era sobre violações de direitos. E o que a gente pôde ouvir de comunidades, principalmente quilombolas e indígenas, que têm suas práticas culturais de não uso de agrotóxicos, que estão sendo violadas, no sentido que não consegue, né, manter essa prática pelo avanço do agronegócio e o uso de agrotóxicos, seja por pulverização aérea sobre as suas áreas. Uma outra pergunta, né, que a gente deixa, né, e gostaria de trazer, é porque, assim, a gente fala muito sobre, né, a questão da balança comercial, né, do quanto que, né, a produção, né, de grãos no Brasil é responsável, né, por isso e tal. E quais são os dados que a gente tem sobre o que a gente deixa, né, de ganhar, o que a gente tem de perdas econômicas quando a gente não consegue produzir também, né, não só em quantidade, mas em qualidade. E é uma pergunta também que a gente tem, né, levantado junto às comunidades, né, de agricultores agroecológicos, né, é o que os agricultores estão perdendo quando eles não conseguem certificação orgânica, porque estão, né, ilhados, né, por áreas onde se utiliza muito agrotóxicos, né. A gente tem casos lá no Mato Grosso de grupos, né, que perderam a certificação por conta de contaminação da água, né. Infelizmente, a água corre, né, gente? Então, não dá para, né, fazer isso, de fazer o certo controle, né? Então, como é que você controla uma coisa que não tem controle? Então, assim, dados, né, econômicos, né, de perdas, né, por conta da não certificação. E, assim, o eixo 4 ele dispõe sobre isso, o eixo 5 ele vem falar também sobre como que a sociedade pode participar mais ativamente sobre, né, esses processos, né, de acesso a dados, acesso às informações. Hoje a gente tem um grau muito difícil, né, de acessar informações sobre agrotóxico no Brasil.
né? Um exemplo, estou trazendo exemplos do Mato Grosso, que é onde eu atuo, né? Mas a gente está há 5 anos sem o sistema de registro, não está funcionando o sistema de registro de agrotóxicos no Estado. Isso é muito ruim, a gente não tem uma noção da quantidade de agrotóxicos, quais são, né? E, assim, inclusive, o Ministério Público tem atuado lá no sentido da gente, né, recuperar o sistema, fazer funcionar isso, né? Então, participação e controle social é um dos eixos, e o eixo 6, ele dispõe sobre formação e capacitação. Então, assim, o quanto que tanto profissionais da área, né, de agricultura, como, né, engenheiros agrônomos, técnicos que são da parte de assistência técnica, né, precisam ter uma formação também voltada para a redução, né, sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, no ambiente, né, e também profissionais da área da saúde, né, principalmente no sentido de melhorar esse quadro que a gente existe muito grande, aí a Karen tem muito mais domínio, né, sobre isso, dos quadros de subnotificação, né, que existe no Brasil relacionados a agrotóxicos. E, assim, quero até com o governo no sentido de o Pronara, né, e começar a ser as suas ações serem executadas, né, conjuntamente com as ações da Política Nacional de Agroecologia, né, que já estavam em andamento, né, a gente ouviu várias críticas, né, ao programa, e uma delas, né, era que instituir um programa de redução de agrotóxicos era assumir que o Brasil errou nas suas estratégias da agricultura. Infelizmente, esse é o posicionamento de muitas pessoas, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho, né, alguns questionamentos, né, em consideração quando você assume que tem erros, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente procurar consertar esses erros, né, do que continuar cometendo eles, né? E, infelizmente, a gente vê isso muito, assim, muito mesmo. E uma avaliação nossa é que a gente vive, né, em termos, né, tecnológicos e éticos, um grande atraso, né? Então, enquanto a gente está vendo aí países, né, da União Europeia, né, que, como o caso recentemente, né, que estão revendo as suas normativas e legislação para poder proibir, né, princípios ativos que são, né, tóxicos às abelhas, como foi o caso mais recente, né? Com os 28 países da União Europeia se reuniram, né, para rever, né, agrotóxicos que são prejudiciais às abelhas. A gente está vivendo no Brasil, né, tempos onde a gente tem que ficar discutindo um projeto de lei que pretende flexibilizar a legislação atual de agrotóxicos, né? Então, é muito triste isso, do ponto de vista de a gente pensar alternativas, né, e pensar em solucionar o que, né, já está aí colocado, né? E dizer que nós, enquanto, né, para finalizar, nós, enquanto campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, nós iremos continuar fazendo o que a gente faz, né, desde 2011, que é, né, alertando a sociedade, né, sobre os impactos dos agrotóxicos, defendendo a agroecologia, né, e a produção orgânica como modelos democráticos de produção e consumo, né, de alimentos saudáveis, né? E, para isso, a gente, né, vai continuar fortalecendo as nossas alianças e redes juntos, né, aos espaços onde a gente tem, os conselhos onde a gente atua. Mas a gente tem a plena, né, convicção de que é dever do Estado, né, enfrentar essa situação, né, que a sociedade civil está aqui para poder, né, pressionar, cobrar e fazer com que, né, os seus direitos, né, de consumir alimentos saudáveis, né? Mas que é dever do Estado enfrentar a situação. E é uma situação, gente, vergonhosa, né? Porque há mais de 10 anos a gente está aí, né, nos rankings, né, principal de consumo de agrotóxicos, né, no mundo, né? Dizer que a gente, né, defende a implementação, né, imediata, né? A avaliação seria até que, quando, em 2018, o Brasil se tornou, né, o maior consumidor de agrotóxico do mundo, né, já seria o momento da gente começar a pensar, né, e alertar, né, pensar em ações para reduzir os impactos disso e a redução do uso de agrotóxicos, né? A gente está aqui, né, 10 anos depois, tendo que defender, né, uma política nacional de redução de agrotóxicos, né? Então, é isso. Muito obrigado. Faltava 50 minutos.